Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar o novo xadrez da geopolítica mundial. Vocês estarão perguntando, geopolítica mundial? Sim. Nós não estamos mais no mundo da antiga Guerra Fria, a guerra que existia entre a União das Repúblicas Soviéticas e os Estados Unidos na questão nuclear. Mas estamos tendo novas polarizações. E essas chamadas novas polarizações, ela envolve esse xadrez aqui, ó. Envolve essas três grandes nações do mundo atual: Estados Unidos, China e Rússia. O que isso tem a ver com o mundo atual? Claro que tem. Se a gente for analisar nesse xadrez, os Estados Unidos, via OTAN, terceirizaram a guerra contra a Rússia. A OTAN é representação dos Estados Unidos na União Europeia. O que faz a OTAN? A OTAN foi criada ainda na Primeira Guerra Fria, em conflito com o chamado Pacto de Varsóvia, que representava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos a chamada globalização. E aí houve o fim do Pacto de Varsóvia, mas a OTAN continuou ampliando seu território militar. E agora eles estão indo a caminho do leste europeu, provocando uma tensão com o governo Putin da Rússia. E aí a gente percebe o seguinte: essas três grandes figuras, elas são hegemônicas no mundo atual. Elas têm a responsabilidade de gerenciar a geopolítica do mundo. E isso, logicamente, gera conflito, ok? Joe Biden, que terceirizou a guerra na Ucrânia via OTAN. Putin, que não aceita essa expansão desordenada da OTAN, caminhando para o território russo, que hoje a Rússia é um grande território. E para conciliar tudo isso, nós temos o presidente da China, Xi Jinping, que também é muito mais favorável à Rússia do que o governo norte-americano de Joe Biden. Esse xadrez está movimentando e polarizando o mundo atual. Bom, pensando nisso, a China fez o seguinte: China e Rússia resolveram, em fevereiro de 2022, fazer isso aqui, ó, selar um acordo que os dois governos disseram o seguinte: estamos assinando um acordo de amizade sem limites. Isso significa que não queremos interferência externa em nossa união. Chinês e russo, Xi e Putin. Essa foi a mensagem do acordo assinado em fevereiro, que o mundo leu e que o governo americano tem que entender qual é o interesse. Não queremos interferência externa
em nossos territórios. Está direcionando para quem? Para a atual potência nuclear e econômica do mundo, Estados Unidos. Aí vem uma questão criteriosa. Está aqui. Tensão entre China e Estados Unidos aumenta com a visita de Pelosi em Taiwan. Se o acordo de amizade sem limites já dizia que não queria interferência externa em territórios tanto russo como chinês, a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, embora o governo Joe Biden tenha dito que ela não foi em missão de governo norte-americano, ela foi visitar Taiwan numa missão representativa da Câmara dos Estados Unidos. Agora, gente, ela é presidente da Câmara dos Estados Unidos. Como que ela não foi representar o interesse norte-americano? Isso aqui abalou. Mas ela continuou com a sua visita em toda essa área aqui, ó. Aqui está Taiwan, tá certo? Dá 200 quilômetros, mais ou menos, da China continental para essa região insular. Aqui tem Hong Kong, que também foi devolvida para a China, tem uma governança livre, e Taiwan, que a gente pensa que Taiwan foi criado aqui, ó, pós o conflito socialista entre Mao Tse-tung, certo? E Chou Enlai, e aí fez com que aqueles que não estavam contentes com a representatividade socialista da China continental fugiram para a ilha de Formosa aqui, Taiwan, tá certo? Então, desde 49 tem esse conflito. Agora, a visita da presidente da Câmara numa região que tem a influência da China é procurar deslocar o conflito da Ucrânia e transformar aqui no Mar da China Meridional uma nova geoestratégia americana. Gente, tem uma outra coisa, hein? Agora em setembro haverá eleições na Câmara dos Estados Unidos, Senado e Câmara. O governo Joe Biden, ele tem uma queda muito grande na pesquisa. E aí a gente tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Toda vez que algum governo americano entra em queda no índice de popularidade, aparece uma guerra. Isso foi no governo Bush, no governo Obama. O único que não fez assim, criou uma guerra, mas agitou o mundo, foi o governo Trump, que fez a retirada do Afeganistão depois de 23 anos sem deixar nenhuma reforma prevista. Então, essa visita em Taiwan gerou, sim, um grande problema. E sabe qual é esse problema? Numa conversa entre o governo Joe Biden mais o governo chinês Xi Jinping, ele foi bem claro e disse ao governo norte-americano: vocês estão brincando com fogo. Essa foi a mensagem que o governo chinês enviou para o governo norte-americano. O representante do governo norte-americano disse o seguinte, após esse pronunciamento do governo chinês: olha, eu não vejo um conflito político
em uma visita da nossa presidente da Câmara dos Estados Unidos à região de Taiwan. Quer dizer, ele teve a influência de falar que ele não via com maus olhos a visita de Pelosi na China, nós vamos chamar China insular. Então, nós vamos ver o seguinte: essa relação entre China e Estados Unidos já estava estremecida com a guerra da Ucrânia, porque a China não tomou uma posição contra a Rússia. Agora, com essa visita, acirrou-se ainda muito mais o conflito político. E aí a gente vai perceber o seguinte: alguns analistas econômicos costumam dizer atualmente que nós estamos sofrendo um processo de desglobalização. Eu não acredito, mas eu acredito nessa nova ordem mundial, e ela é definida pela multipolarização. Então, o novo mundo multipolar. E esse novo mundo multipolar, ele vai apresentar vários centros geoeconômicos. O novo mundo multipolar, ele está inserido na questão econômica. A estratégia é geoeconômica. Então, daí um mundo multipolar. E a gente percebe o seguinte: com esse mundo multipolar, nós estamos vendo a mudança do eixo econômico eurocentrista para a questão oriental. Esses novos países aqui, eles, chamada Associação do Sudeste Asiático, em termos econômicos, seria uma nova relação, mas tem a ótica, sabe de quem? Sob a ótica da China. Então o Sudeste Asiático está se constituindo num novo centro de poder. Uma nova realidade está acontecendo. Por isso, o mundo tem que ficar atento. Bom, eu falei da mudança econômica. Eu falei também da nova geopolítica do mundo. Falei do xadrez das três grandes nações, Estados Unidos, Rússia e China. E a visita da Nancy Pelosi em Taiwan fez com que a China começasse a movimentar o seu poderio bélico. Foi aí que na 10ª conferência da questão nuclear, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez a seguinte afirmação: acredito que, se as armas nucleares forem usadas, provavelmente não haverá mais ONU capaz de responder. Essa mensagem está clara. Será uma catástrofe do mundo. Ele quis dar uma mensagem subliminar. Gente, vamos olhar o mundo por uma outra ótica. Não vamos usar armas nucleares. Tá certo? E aí, eu quero falar para vocês da conclusão desse xadrez geopolítico. Nesse xadrez geopolítico,
nós estamos vendo uma mudança. Eu considero que a União Europeia ela está perdendo o poder econômico. A União Europeia, o continente europeu, é um continente que está muito envelhecido. Não está tendo mudança da mão de obra ativa. E aí, quando eles recebem imigrante, há um conflito de interesses, tá certo? Então, percebendo uma queda da questão econômica da União Europeia, concomitantemente, eu estou vendo também o poder econômico dos Estados Unidos entrar em queda. Hoje, a inflação norte-americana está chegando a um índice de 8%, tá? A queda de 8% a inflação americana, coisa que não acontecia anos e anos atrás. O desemprego nos Estados Unidos está avassalador. E aí, o que eu quero explicar para vocês? O que pode acontecer? Aqui, ó. Eu estou percebendo que a União Europeia está perdendo a sua influência econômica, está ocorrendo uma queda do poder geoeconômico dos Estados Unidos. E quem é que vai assumir o poder geoeconômico do mundo? República Popular da China. Como Xi Jinping costuma dizer, Taiwan e Hong Kong e a China continental formam uma só China. Então, o que a gente percebe que o eixo econômico sofre uma mudança radical, que o mundo ainda não teve consciência, e aí gera um conflito entre, principalmente, Estados Unidos, que agora detém praticamente o poder sobre a União Europeia, via OTAN. A União Europeia está perdendo o seu poder de influência no mundo. Os Estados Unidos está provocando uma queda na concepção de geopolítica do mundo. Por quê? Porque ele está perdendo o poder. E quem é que está em ascensão? A China. Esse motor da China, que está tendo como um aparato o Sudeste Asiático, para elevar a questão econômica, é aquela área do mar da China meridional. O que a gente pode concluir de tudo isso é que o xadrez geopolítico está sendo transferido para o Oriente. Provavelmente nós teremos até 2030, a maior potência econômica do mundo, denominada China. E os Estados Unidos perderão o seu poder? Não, ele continuará com o poder bélico. Mas a China tem uma outra concepção de geoeconomia, investimentos nos países e a criação de bancos de desenvolvimento baseado na moeda chinesa, yuan. E o dólar começa a sofrer uma queda no mundo oriental. Essa é a nova economia. O xadrez está se movendo para a região oriental. E a gente não pode esquecer também, hein, que a parte do Oriente Médio também está se mexendo.
Então, a confluência da China, mais a Índia, mais o Sudeste Asiático, vai dar o tom da economia no século XXI. E eu acredito que a partir de 2030, a China será o motor econômico do mundo. Vamos pensar nisso? Porque fora disso, nós estamos falando de narrativas. Vamos aguardar. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.